Ser eternamente uma criança pode ser um problema. Crescer pode ser mais difícil para algumas pessoas. Você conhece alguém que tem um comportamento infantilizado? No vídeo de hoje, vamos entender a relação da síndrome de Peter Pan e as consequências que ela pode trazer na vida adulta. Eu sou Gilmara Souza, sou psicóloga. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber informações sobre os nossos próximos vídeos. Se você é inscrito, você já deve ter percebido que eu estive ausente por um tempo, envolvida em alguns projetos que eu estarei contando para vocês mais na frente. Mas hoje eu estou muito feliz com esse retorno e, claro, com o ambiente repaginado. E eu quero muito saber, e você, vem comigo? A vida adulta pode parecer assustadora. Responsabilidades sem fim, pressões sociais, estresse do trabalho, cobranças, prazos, boletos para pagar, sem nenhuma magia dos contos de fadas para te ajudar. A verdade é que crescer é muito complicado e ser criança sempre é mais gostoso. Peter Pan e o seu medo de crescer não passaram despercebidos para nós, para a psicologia. Em 1983, o psicólogo Dan Keeler estudou o caso de pessoas que vivem normalmente em sociedade como se estivessem felizes por completo. Mas internamente essas pessoas se massacravam com pensamentos negativos, inseguranças, medo de serem rejeitadas pela sociedade. A verdade é que essa síndrome, ela incapacita a pessoa de crescer mentalmente ou de se envolver em comportamentos considerados adultos. A pessoa com essa síndrome, ela não quer crescer. Por isso não sai ali daquela fase inicial da infância, do egocentrismo, fase da imaturidade narcisista que as crianças têm na fase inicial. A pessoa com essa síndrome, normalmente ela é imatura em relação às responsabilidades de trabalho e relacionamento amorosos e muitas vezes dependem financeiramente dos seus pais. O apego com aquela fantasia é tão grande, né, que eles não conseguem às vezes se desprender dos pais e continua a viver como dependente dos seus responsáveis e possuem grandes dificuldades de se aprofundar em relações. O medo de viver no mundo real é grande demais. E nós, né, sabemos que tem diversas pesquisas que constatam esse transtorno e que é mais comum em homens do que em mulheres. Mas o que mais preocupa é o aumento da incidência dos casos diagnosticados com essa síndrome. Mas é importante a gente ressaltar aqui que a síndrome de Peter Pan, ela não está no Manual do Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ou seja, no DSM. Mas essa síndrome não causa problemas de saúde do indivíduo, mas ela afeta ali como ele se posiciona na sociedade e como ele se relaciona com as pessoas à sua volta, ou seja, a rede de apoio. Mas você sabia que existe a síndrome de Wendy? A personagem de Wendy, ela também foi utilizada para descrever um distúrbio mental. Só que nesse sentido, o complexo de Wendy, ela é conhecido pela necessidade imperativa de satisfazer o outro, principalmente se o outro for o parceiro, os filhos, porque essa condição geralmente está associada a mulheres. Então, a pessoa que possui essa síndrome sente-se responsável pelo bem-estar dos outros e quer agradar ao máximo. Então, eu já falei sobre essa síndrome aqui num vídeo anterior. Então, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui nas descrições para que você possa saber mais sobre ele. E agora, voltando na síndrome do Peter Pan, os sintomas dessa síndrome, eles não são tão fáceis de identificar, mas é possível você começar a observar algumas características que podem ajudar a reconhecer essa condição. Seja elas, né, dificuldade ali de se expressar, rebeldia,
inconsequência, né? Tem aquela pessoa que é inconsequente, ou aquela fase da rebeldia, que não passa, né? Normalmente são pessoas procrastinadoras e têm dificuldade também em construir vínculos, né? Se negam a ter responsabilidades e por muitas vezes são pessoas inseguras, com pouca autoestima e buscam se relacionar com pessoas mais novas. Sempre dão desculpas para tudo, sempre estão insatisfeitos e não se esforçam para conseguir algo. Lembra que nós falamos anteriormente, costumam ser pessoas egoístas e narcisistas. Gostam de ordenar, de criticar, mas necessitam de chamar a atenção, né? E choram com facilidades, às vezes por medo do abandono. E essa síndrome, ela se desenvolve ali em pessoas por volta no início da fase adulta, ou seja, de 18 a 25 anos. Né? À medida que a pessoa vai crescendo fisicamente e desenvolvendo competências cognitivas, o mesmo não ocorre para as competências emocionais. E isso pode ser devido a diversos fatores, né? Mas normalmente ocorridos na fase da infância, devido à falta de afeto, de suporte, de autonomia por parte dos pais. Crianças que são super protegidas, consequentemente, estão mais vulneráveis. Além disso, nós precisamos prestar atenção porque a nossa sociedade atual tem desenvolvido mais essa prática, com pessoas desistindo ali das suas responsabilidades, adiando as suas responsabilidades, negligenciando compromissos. Então existe uma grande dependência também associado à questão dos pais, seja financeiramente, seja emocionalmente. Esses comportamentos imaturos e de desresponsabilização são muitas vezes reforçados pelas pessoas que estão à sua volta, ou seja, pela própria rede de apoio. E isso começa lá na fase inicial, pelos pais, mas sobretudo isso vai passando pela mãe e mais adiante isso pode ser transferido também para a companheira, ou seja, para a esposa. E há de fato pessoas que gostam de cuidar, que se sentem úteis realizando esses fazerem, né? Mas embora isto seja por muitas vezes disfuncional, dadas essas características de personalidade, que é importante até nós fazermos aqui a associação da síndrome de Went com a síndrome de Peter Pan. Normalmente as pessoas com a síndrome de Peter Pan procuram aproximar-se mais e estabelecer relações com pessoas do perfil mais cuidador. De igual modo, as pessoas cuidadoras tendem a estabelecer relações afetivas com as pessoas que lhe permitam se cuidar. Então, viu a relação? Então, tudo isso tem consequências. E aí, essas consequências, elas podem ser dificuldades na área profissional, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, tendo em vista que uma vez que o medo das responsabilidades, dos compromissos, pode estar integrado ao mundo profissional, né? Que vai exigir uma maturidade, vai exigir responsabilidade, autonomia. Então, isso pode, né? Além disso, isso pode assumir um nível também de compromisso elevado, às vezes até numa relação amorosa. Então essas pessoas elas tendem a se esquivar também desses relacionamentos. Então porque pode parecer extremamente difícil. Então surge também até os problemas psicológicos, financeiros, sociais, mantendo-se aquela relação lá anterior na relação com os pais. Então costumamos dizer que dentro de nós há um lado infantil, mas viver eternamente nessa infância pode sim trazer muitos danos à vida de uma pessoa, porque ninguém consegue viver um mundo adulto e de responsabilidades mantendo aquelas atitudes infantis, imaturas. Então, porque muitas situações da nossa vida é preciso ter responsabilidade, é preciso ter maturidade e compromisso. Então seria impossível viver em uma vida adultez saudável, mantendo características infantis de forma permanente.
Então a vida, ela pode sim ser vivida de forma leve. Eu sempre costumo trazer diversos vídeos, eu falo, né? A vida pode ser vivida de forma leve, mas isso não significa viver sem responsabilidade. Então, se você chegou até aqui, você já sabe quais são esses sintomas, como se desenvolve tudo isso e que tem consequências, então eu vou te falar aqui a melhor forma de você poder ajudar essas pessoas, né? É não compactuando com esses tipos de comportamento, de desresponsabilização. A pessoa deve ser ajudada de forma consciente do seu novo papel enquanto adulto, daquilo que isso implica. Então, colocar limites, se impor, dizer não quando é preciso, regras e limites também é sinônimo de amor. Então, mesmo que essa pessoa esteja em sofrimento, não deve ser tratada como uma criança, mas sim como um adulto que é. Então, seja também um suporte emocional, já que essas pessoas, elas sentem falta de afeto. Todavia, afeto não deve ser conduzido a uma questão de desresponsabilização ou assumir tarefas no lugar do outro. Essa pessoa pode e deve ser incentivada a procurar uma ajuda especializada. É uma das formas melhor de tratar a síndrome de Peter Pan, é através da psicoterapia. A psicoterapia, ela servirá para indicar para o paciente como superar esse medo, né? Medo da responsabilização. Então, não se esqueça que ser uma eterna criança pode sim ser um problema. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, deste tema. Deixe aqui o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com todos aqueles que precisam dessa informação. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!